essa fase do treinamento dos discípulos, pastor Jair, era tão importante, porque agora, propriamente dito, eles seriam preparados para literalmente a prova de fogo, né? A prova que eles haveriam de passar. Ou seja, Deus precisaria forjar, Jesus precisaria forjar homens que seriam capazes de dar a vida por esse evangelho, ou a vida pelo propósito que eles acreditavam. Então, se nós formos trocar em miúdos, a gente vai começar a entender que todo homem realmente que tem um propósito de verdade e que sabe o que quer e quem o chamou, de verdade, ele vai estar disposto a perder a vida por aquele propósito. E daí a gente vê porque não poucos líderes e não poucos homens que outrora foram chamados por Deus acabam caindo no vale do pecado. Por quê? Porque eles não têm a capacidade ou a coragem de negar a si mesmo a sua própria vida em prol desse grande chamado. Só que o negar a si mesmo, negar a sua própria vida em prol desse grande chamado, diz muito a respeito ao nível de treinamento que esses homens iam receber. Por isso que a gente treina tanto, porque o nível de treinamento que a gente tem vai definir o quanto a gente resiste, né? O que faz a gente definir com que o atleta tem ou não tenha resistência? Não é o treinamento? Claro, não é o nível de treinamento. Nós não podemos querer que um atleta que quase não treina tenha o mesmo nível de resistência do que um atleta de alta performance que treina 2, 3 vezes por dia. É ou não é? Da mesma maneira, Jesus não esperava que os discípulos tivessem uma grande performance sem que eles não tivessem sido treinados. Jesus, quando faz milagres, Jesus, quando chama Pedro, quando chama os discípulos para o seguir, Jesus, quando em suas pregações ele fica admoestando, ensinando o quê? Nada mais nada menos do que esses homens estão sendo treinados para aquilo que estava por vir. Através de quê? Através da observação do Meigo Nazareno, eles observando o que o Meigo Nazareno fazia, e também através do ensinamento da própria palavra que Jesus ficava pregoando o tempo todo quando estava com ele. Ou seja, Jesus era um professor de tempo integral, passava o tempo todo ensinando alguma coisa para os discípulos. Porém agora, esse episódio, esse treinamento fica mais acirrado, porque o senhor vai perceber qual estágio que nós estamos perto agora da morte de Jesus. Então, quanto mais perto da morte de Cristo, mais acirrado ficou o treinamento para os discípulos. Quando que Jesus vai e recruta os discípulos? Quando ele percebe que a morte dele é iminente, quando ele percebe que as coisas começaram a se estreitar a respeito da perseguição que ele haveria de ter, e a respeito também da morte de cruz que já estava prevista desde o Antigo Testamento. Só que quando Jesus percebe que isso aí tá mais próximo, o que ele faz, pastor? Ele acelera. Aí o senhor vai entender porque ontem eu mandei a mensagem e disse: te prepara para o ano de 2023, porque o ano de 2023 nós vamos o quê? Acelerar. Pastor, por que nós temos que acelerar tanto assim? Porque é simples. Assim como Jesus viu como Jesus viu que estava próximo o dia da partida dele, ou o dia que ele haveria de morrer na cruz, nós também, como servos inteligentes, nós estamos vendo que está próximo a vinda do Messias. Então nós temos que acelerar na produção e formação de discípulos também. Nós estamos fazendo isso conforme o quê? Conforme o molde de Cristo. Lembra que ele disse: não vos amoldeis com o molde do mundo, vocês precisam se amoldar com o molde de Cristo. Então nós temos que olhar todos os episódios, entender o tempo chamado hoje, transpor para nossa aplicação pessoal todo esse ensino e começar a fazer o que realmente a gente está, o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer, pastor? A gente tem que imitar o que Jesus fez. Ele mesmo disse: sede meus imitadores. Nós não temos condições de fazer algo diferente. Nós precisamos entender que, na medida que o tempo vai se aproximando do fim, nós temos que acelerar mais. Pastor, então é por isso que o senhor está batalhando pra caramba, para que tudo fique pronto, para que o senhor consiga alcançar o maior número de gente? Todas as fraquezas e os defeitos humanos pareciam obscurecer o potencial dos discípulos. Porém, isso não foi o suficiente para fazê-los desistir. Os discípulos tinham abandonado a pescaria, os discípulos tinham abandonado as suas lavouras, os discípulos tinham abandonado a coletoria de impostos, tinham deixado tudo isso para trás, porque agora eles iam se dedicar único e exclusivamente à propagação do evangelho e o treinamento de Jesus Cristo. Pastor, então o senhor quer dizer que tem mistério aí? Sim. O homem que tiver coragem de largar tudo por essa obra, por esse amor, por esse evangelho, grande coisa ele escolheu. A própria Bíblia diz isso. Então escreve aí, pastor: o homem que tiver coragem de abdicar de tudo para ser treinado na ocupação do evangelho, escolheu poderosa coisa. Muito forte, hein? Isso aí. Assim que eles tomam a decisão, pastor, agora a preparação dele vai ser de 18 meses. 18 meses para ele ser treinado diretamente pelo Meigo Jesus. É forte ou não é? Isso é poderoso. Eu tenho aqui: no entanto,
quando eles renunciaram às suas atividades, de modo algum eles ficaram desocupados. Tornaram-se aprendizes, agora de tempo integral, dito chamado discípulos. Nos 18 meses seguintes, pastor, a sua vida e a vida dos discípulos seriam de um extremo treinamento intensivo. O treinamento mais intensivo que eles puderam ter desde quando eles conheceram o Mestre Jesus. O melhor ensino e o melhor seminário de todos os tempos do planeta Terra foi o ensino que Jesus entregou para os discípulos. Pastor, prova para mim. A prova é o evangelho chegar até nós até o dia de hoje. Foi ou não foi um seminário violento? O senhor imagina se os nossos liderados, eles tivessem a capacidade de ter coragem de encarar 18 meses de Bíblia, ô glória? Lembra que eu falei para o senhor? Vai chegar um tempo que mesmo quem quiser acompanhar o senhor não vai ter condições de alcançar. Por quê? Porque o senhor vai ter estudado tanto, mas tanto, que não vai ter condições da pessoa alcançar. É muito difícil, por quê? Porque na grande maioria das vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço que o senhor paga. E se as pessoas não estão dispostas a pagar o preço que o senhor paga, pode ter certeza que elas também não vão chegar onde o senhor chega. A gente fica pensando assim, poxa vida, mas eu tenho que estudar quase todo dia, eu estudo com o pastor Caldeira quase todo dia eu aprendo alguma coisa. Pastor, não tem outro jeito de crescer, não existe. A gente diga assim, como é que um PhD da faculdade sabe tanto? Cara, o camarada fica estudando todo dia, o camarada todo dia ele aprende uma coisa nova, o camarada todo dia ele produz algo novo, o camarada todo dia ele produz um conhecimento novo, o camarada todo dia ensina uma coisa nova. E Jesus, sabendo disso, lembra lá no curso de leitura? Recorrência. Jesus disse assim, peraí, mas eu preciso que esses homens sejam homens segundo o meu coração e que sejam capazes de fazer coisas extraordinárias que a grande maioria dos homens não vão ser capazes de fazer. Só tem um jeito, vou ter que chamar eles pro intensivo. Qual foi o time do intensivo? 18 meses. Diga comigo, pastor Jair, 18 meses. Então diga assim, tem um mistério em 18 meses. Diga, em 18 meses um homem comum, ou glória, pode se transformar num homem extraordinário. Meu Deus do céu. Aí, aleluia. Chegou a arrepiar o pelego todo aqui. O senhor entende agora, pastor? Tem mistério. Só que é 18 meses de treinamento. 18 meses quando o aluno, ele quer se submeter ao treinamento do seu mentor. 18 meses quando o aluno quer se submeter no treinamento do mestre. Olha, tudo isso que o senhor tem feito, a pastora tem feito, o nível de treinamento que vocês estão adquirindo, daqui a 3 anos vocês vão dar glória a Deus, porque vocês vão dizer, puxa vida, se eu não tivesse treinado aquelas centenas de horas que eu treinei lá atrás, eu não chegaria onde é que eu tô agora. Pega todo o seu modelo de treinamento, todo intensivo que o senhor vem tendo no último ano, e o senhor se azona em sair em 10 anos, o senhor ia demorar 25, 30 anos para alcançar esse nível. Pensa bem comigo, o êxito dos discípulos, é claro que foi um chamado entregado por Deus, foi uma indicação divina, mas o êxito dos discípulos esteve flutuando em qual esfera? O êxito do discípulo flutuou na esfera do treinamento. Claro, o êxito dos discípulos flutuou na esfera do aprendizado. O êxito dos discípulos flutuou na esfera de que vocês querem aprender coisas novas comigo ou não? Vocês querem ser diferentes ou não? Todo mundo respeitava os discípulos, por quê? Porque os discípulos tinham ensinamento que todo mundo não tinha. Então escreve aí, se eu ter ensinamento que poucos têm, eu terei um diferencial. Ô glória, eu terei um diferencial. Eu terei um diferencial. Isso aí. E qual foi o grande diferencial dos discípulos? O grande diferencial dos discípulos é que eles tinham o exemplo de Cristo permanentemente diante dos olhos deles. Eles podiam ouvir e ver os ensinamentos de Cristo sendo aplicado, eles podiam fazer pergunta, eles podiam observar, eles podiam ver que como Jesus lidava com as pessoas. Então os discípulos se tornaram homens extraordinários através da arte da observação, através da arte da pergunta e através da oportunidade que Deus deu para eles de andar com o mestre, de ver o modelo. Não tem o senhor ser um bom mentorado, um bom aluno, se o senhor não consegue ver o modelo do líder. Ai meu Deus do céu, tá ficando estreito, pastor Caldeira. É claro que sim. Qual que é o grande problema da grande maioria das lideranças? O grande problema da grande maioria das lideranças é que eles não dão um modelo ou não conseguem mostrar um modelo convincente e querem que as pessoas o seguem. O grande poder do evangelho que foi expressado através dos discípulos foi que Jesus era o modelo diante dos olhos deles. Então o que? Eles pegavam o que saía da boca de Jesus, eles observavam o comportamento de Jesus, eles observavam o resultado de Jesus e diziam assim, cara, nós temos que replicar tudo isso, temos que replicar o que sai da boca, temos que replicar o comportamento e consequentemente nós vamos ter o resultado, o mesmo resultado do Messias. Então nós temos que entender
Sim, que o segredo de uma boa liderança é conseguir fazer com que o seu comportamento seja replicado. Ou seja, será que o pastor Jair, será que o pastor Caldeira é pastor de verdade a ponto de não ter que nem ensinar aquele modelo, mas só a vida dele, eles observando a perspicácia, eles observando a recorrência, eles observando a tomada de decisão, eles observando a autoestima, eles observando a coerência, eles observando tudo, eles só copiam o modelo do pastor Jair, eles já vão ter resultado. Esse é o líder correto, esse é o líder aonde seus liderados, mesmo quando ele está com a boca fechada, o liderado só observa ele, replica e tem bom resultado. Aleluia. Esse é o segredo, esse é o grande segredo. Jesus não só ensinava os seus discípulos, Jesus não só falava da palavra, Jesus mostrava para eles como se fazia. Lembra em alguns episódios, quantas vezes o senhor disse assim: pastor, qual que é o conselho que o senhor me dá? Eu ia lá e mostrava para o senhor, faça assim. Aí logo em seguida o senhor fazia sozinho, o senhor replicava e dava certo igual. Esse é o grande segredo. Quando Jesus recruta os discípulos, ele também já está disposto a mostrar para eles o caminho. E qual foi a grande vantagem desses 18 meses discipulados? É que os discípulos tiveram a oportunidade de acompanhar face a face, de perto, todo o movimento de Jesus. Então, se eu quero ser um discípulo de Cristo, eu primeiramente tenho que acompanhar ele face a face. Eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que ver os seus milagres. Eu tenho que ver os seus prodígios. Eu tenho que ver suas maravilhas. Eu tenho que ver tudo que ele faz e replicar de forma perfeita o modelo dele. Por isso que o modelo de Cristo é um modelo perfeito. E não existe, pastor, um modelo mais perfeito em todos os aspectos, desde o aspecto do treinamento até o aspecto de desenvolvimento humano, do que o modelo de Jesus Cristo. Ele foi o maior líder da história, não tem pra ninguém. E todo homem que mais se assemelhar a ele vai ser considerado também grande líder. O grande segredo, eu tenho aqui vários livros aqui que eu estudo a psicologia, a psique de Jesus Cristo de Nazaré, aonde que eu busco ser, eu ainda falta muito, mas eu busco todos os dias ser o mais conforme ele possível. É isso que eu busco. A diferença é que Jesus não tinha pecado e eu nunca vou conseguir chegar, porque eu já nasci no pecado. Eu não vou conseguir chegar nesse patamar. Mas se eu buscar a cada dia ser um pouco mais convincente a respeito das minhas próprias ações e atitudes, pode ter certeza que eu vou galgar coisa que a grande maioria dos homens não galga. Pastor, o grande segredo é o senhor ralar agora nesses próximos tempos, ralar agora nesses próximos anos, porque depois o senhor só vai usufruir das coisas. Os discípulos, eles ficam... tá certo que eu considero todo treinamento do homem de Deus um treinamento quase que eterno, um treinamento onde que a gente só vai ser aperfeiçoado de verdade lá no fim. Mas pensa bem comigo, eles não ficaram no discipulado de 18 meses a vida inteira. Eles ficaram, até porque Jesus morreu, foi assunto aos céus, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus. Então eles não ficaram com esse discipulado intensivo o tempo todo, porque agora passou um tempo onde que agora eles já não eram mais discipulados por Jesus, agora eles foram fazer discípulos. Então diga assim comigo: nem todo discipulado dura a vida inteira. Diga assim: vai chegar uma hora que eu vou ter que ir e fazer meus discípulos segundo Cristo. O senhor entendeu agora? Foram 18 meses de intensivo, foi um seminário de 18 meses intensivo e full time, dia e noite. Não era como nós que estuda 1 hora, 2 horas por dia. Era dia e noite. Seminário dia inteiro, noite inteira, madrugada, ensino permanente full time. 18 meses foram suficientes para eles carregar a cruz deles até o último segundo das suas vidas e mais. Morrer honrosamente por esse evangelho genuíno da cruz. Escreve aí, 18 meses é o suficiente. O que Jesus fez em relação à missão especial que ele haveria de entregar para os discípulos? Primeira coisa, ele encorajou eles. Coloca aí, características de um bom líder. Características de um bom líder. A primeira característica de um bom líder, pastor, bota aí, número 1, encorajar com bondade. Encorajamento com bondade. Tem aquele cara que encoraja a gente ir, né, pastor? Mas sempre encoraja com açoite na mão. Vai, porque tu tem que ir, porque isso, porque aquilo. Sempre é um vai, mais uma paulada depois. Jesus encorajava com bondade. Ou seja, ele entendia que aqueles homens que ele estava encorajando talvez eram homens que nem eram tão corajosos assim. Então ele encorajava eles para eles não parar, mas tinha uma bondade, tinha um amor ali expresso naquilo ali. Então o encorajamento tem que fazer parte do líder. Lembra que eu falei aí na última aula? Encoraja, bota ele, mas com bondade. Espera ele, vai, você consegue. Coloca aí, número 2, corrigir com amor.
amor. Isso aí, com amor. Terceiro é instruir com paciência. Instruir com paciência. Esse aí, pastor, esse aí é o pilar do ensino, tá? Essas três coisas que eu falei pro senhor é o pilar de todo líder deve usar para ensinar. Por quê? Porque não se trata, pastor, simplesmente de entregar informação. Não é uma questão só de passar informação pro seu liderado ou uma questão só de passar informação adiante. Significa que o senhor está investindo a sua vida em outros. Só que não adianta investir a sua vida nas outras se o senhor não tiver esse tripé muito bem calibrado. Esse tripé é o que vai fazer com que o seu liderado aprenda, encorajar com vontade, corrigir com amor e instruir com paciência. Então, diga comigo: encorajar com bondade, corrigir com amor e instruir com paciência. Então, nós temos bondade, amor e paciência. Bondade, amor e paciência. Se o senhor quer ser um bom líder, o senhor tem que ser bom, tem que ter amor e tem que ser paciente. Qual desses três que era a sua maior dificuldade? Paciência. Entendeu agora? Então diga assim: sem paciência não gero discípulo. Então é sempre pensar assim: será que isso que eu vou falar pra ele eu gostaria de ouvir? Será que a bondade que eu trato o meu liderado é a bondade que eu gostaria que tivesse comigo? Será que a paciência que eu tenho que ter com o meu liderado é a paciência que se tivesse comigo eu estaria feliz? Será que o amor que eu estou dando realmente é um amor ágape? Ou o meu amor tá flutuando dentro do amor do outro? Ou seja, eu só amo no nível que me amam, ou eu só amo no nível quando as pessoas fazem aquilo que eu quero? Ou será que eu estou instruindo com paciência? Ou será que depois que eu falo 1, 2, 3, 10 vezes eu já não tenho mais paciência com aquele discípulo? Se não tem que reestruturar, porque senão não vai fazer discípulo segundo o coração de Deus. Todo líder, ele tem que ter a capacidade de encorajar com muita bondade, ele tem que ter a capacidade de corrigir com muito amor, porque a correção sem amor vira repreensão, e tem a capacidade de instruir com uma paciência. Por quê? Entendendo que talvez ele não vai ter um modelo de aprendizado ou não vai conseguir ter a rapidez no aprendizado como o senhor desejaria. Então, se acontece isso, então o que acontece? Eu preciso ter uma paciência com esse líder, eu preciso ter uma paciência com esse mentorado, assim como Jesus teve com seus discípulos. Esse é o tripé que todo líder tem que ter cravado no peito, pastor, ok? Então coloca aí: esse é o tripé da boa liderança. Bom, um outro princípio pra gente entender é que esse processo todo pros discípulos não foi um processo nada fácil. E para esses homens conseguir ficar, pastor, firmes no propósito, eles tiveram que ter um nível de obstinação literalmente muito maior do que a maioria dos homens da época. Porque pensa bem, homens comuns que foram recrutados para ser discípulos do Nazareno, ser discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Só que eles não faziam parte, pastor, do grande clã dos sábios da época. Eles eram homens comuns. Eles tiveram que ter um nível de obstinação totalmente fora da curva. Porque além deles não ser e não fazer parte do grande rol dos sábios da época, o que esses caras não passavam? Porque eles não faziam parte, pastor, do grupo da teologia. Eles eram os improváveis. Eles faziam parte do grupo comum. Nos dias de hoje era aquele cara cheio do Espírito Santo contra a galera da teologia da igreja, dos senhores da palavra. Então eles tiveram que ter um nível de obstinação fora da curva para eles se manterem firmes e constantes naquilo que eles tinham para fazer. Não foi mole pros discípulos. Eles passavam cada perrengue. Se o próprio Meigo Nazareno, que dava show, que dava aula, que mostrava para eles que era um exímio apreciador e estudante das escrituras, já era rechaçado, já era injuriado e já era perseguido, o que diriam os discípulos, que eram mais comuns ainda? Porque Jesus carregava sobre si o título de filho de Deus e não tinha pecado. Mas e os discípulos? O Pedro, que era cheio de pecado, brigador, a dificuldade de olhar para um Jair da vida e dizer assim: mas como que agora tu é discípulo? Se antes tu era bravo, que era uma onça. A dificuldade de olhar pro pastor Caldeiro: mas como que tu é discípulo agora? Olha quem tu era, cara. Passar por cima disso. Um líder forma liderados com paciência. E o senhor tem paciência com ele. Tipo, se tu não tá preparado, nós vamos fazer o quê? Essa é uma responsabilidade minha. Jesus não largou a responsabilidade dele e colocou na mão dos discípulos. Jesus ensinou os discípulos a ter responsabilidade também, porém, não largou a dele. Olha que fantástico, pastor. O que diz aqui? Olha nas anotações. O processo dos discípulos não foi nada fácil. Os 12 tiveram que ter um nível de obstinação impressionante. Não era por acaso que eles não faziam da parte da elite da teologia, da elite acadêmica da época. Eles não faziam parte da elite, por quê? Porque eles não tinham aptidão para isso. Simples. Não era por nada que eles não estavam lá. Isso é fantástico. Por consequência, o próprio Jesus disse em um dos seus comentários: também vós não entendes nada? Tá lá em Mateus, capítulo 15, versículo 16 e 17. Também no capítulo 16, 9. Ó nécios e tardos de coração. Mateus 15, 16, 17 e Mateus 16, 9. Ó nécios e tardos
preparados de coração para crer. Lucas 24, 25. O fato de as escrituras não encobrirem os seus defeitos é significativo. O objetivo não é retratá-los como luminares super santos ou elevá-los acima dos meros mortais. Se essa fosse a intenção da Bíblia, não haveria motivo nenhum para registrar as suas falhas e falhas em seus caráteres. No entanto, ao invés de descobrir os seus defeitos, as escrituras parecem dar um bocado de atenção para as fraquezas humanas dos discípulos. É uma lembrança muito cara para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diz lá em 1 Coríntios 2:5. Ô glória, fantástico ou não? Olha que fantástico. Durante muitas vezes a palavra retrata os defeitos dos discípulos. Jesus mesmo pergunta: poxa, mas vocês realmente não sabem nada, vocês são muito tardos, o coração de vocês demora demais para acreditar. E a Bíblia faz a questão de deixar, o Senhor faz a questão de deixar registrado as falhas do caráter. Por quê? Porque se a Bíblia não registrasse as falhas do caráter, ou se a Bíblia transformasse os discípulos em mega santos ou hiper santos, nós não íamos ter nenhum tipo de conexão com eles, porque nós como falho, eles como hiper santos, como é que nós iríamos entender que a gente ia poder também levar o evangelho? A gente ia entender que esse evangelho só é feito por santos, ou só pode ser propagado para aqueles que são mega homens, para aqueles que são mega santos, para aqueles que têm um nível de santidade elevadíssimo que a gente tecnicamente nunca poderia alcançar. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que eram 12 homens extremamente comuns, como eu e como o senhor. E aí, esses homens extremamente comuns, eles eram aperfeiçoados aonde? Eram aperfeiçoados no treinamento, assim como o pastor Jair. O pastor Jair acaba de me contar um episódio que com certeza é os treinamentos que deixa o senhor aperfeiçoado para ter esse tipo de conduta, para ter esse tipo de resposta. Se o senhor não fosse treinado para ter esse tipo de resposta, o senhor teria? Não. Se Jesus não treinasse os discípulos para entregar esse modelo de resposta que eles entregaram para o mundo inteiro a ponto de morrer por aquele evangelho, eles teriam aquela resposta? Não. Tem muitas respostas em sua vida que o senhor só está tendo a capacidade de dar. Por quê? Porque o senhor entrou no seminário de Deus, o senhor entrou no intensivo, o senhor está aprendendo sobre o caráter de Deus e a conduta de Cristo todos os dias. Só que o que acontece? Quando o senhor entra no seminário, o senhor aprende a se transformar, e aí essa transformação acaba sendo propagada para todo mundo que está à sua volta. E quem ganha? Quem ganha são os seus liderados. Por quê? Porque eles estão aprendendo com o Senhor. Você deu uma lição de amor para ele, você deu uma lição de paciência para ele, e você deu uma lição de correção em amor. Olha que doido. Antes a gente só queria corrigir com açoite, agora o Senhor corrige com amor. Olha que fantástico. Esse é o padrão de Jesus. E é por isso que na última aula eu disse que vocês estão sendo forjados e preparados para serem grandes pastores. Eu fico pensando, qual que é o meu papel como líder? Os discípulos tiveram que ter um estado de obstinação cabuloso para eles conseguirem se manter de pé. Não faziam rol dos magistrados da época, não faziam rol dos bambambam da época, eles não faziam rol, eles eram homens comuns que tinham que agora que conquistar o seu espaço intelectual e espiritual diante de uma sociedade inteira. Aí o senhor entende porque a gente treina muito. O segredo do discipulado dos discípulos foi que Jesus escolheu tão bem a ponto de saber que a maioria deles não ia descartar do que ele ensinou. A maioria deles ia usar o que aprenderam. Não faz sentido fazer discípulo se não for para o mentor ver esse discípulo crescer. Não faz sentido. Jesus fez discípulo e a maior felicidade do coração de Jesus Cristo de Nazaré foi eles produzir. E todas as vezes que eu ver o senhor não produzindo, pode ter certeza que eu vou falar. Não importa qual ministério que o senhor tiver. Se o senhor tiver no ministério, não tiver produzindo, eu vou dizer: vem para essa vinha aqui que aqui tem produção. E pensem o que quiser, não tô nem aí. Por quê? Porque boa árvore foi feita para dar fruto, pastor, não foi feito para estar estéril. Então nós temos que entender. E pode ter certeza, o dia que eu ver que o senhor não estiver dando fruto, ou os frutos não tiverem aparentes, eu vou dizer: tu tá plantando na vinha errada. Pode ter certeza disso. E eu falo mesmo. Por quê? Porque Jesus, exatamente, porque Jesus faz a mesma coisa. Jesus ide e frutificar, ele não disse ide ser estéril. O segredo do ministério é você se encaixar com pessoas que estão de fora, porque elas vão enxergar melhor teu ministério. Quando eu olho pro ministério seu da sua esposa, eu vejo exatamente coisas que dá para fazer microajustes que vocês podem crescer muito. Pastor Caldeira, por que o senhor tem que começar logo falando dos discípulos e logo o modelo? Porque é o seguinte, todo pastor deveria começar o seu ministério aprendendo como ser líder. Se todo pastor
eu soubesse que tem que corrigir em amor, que tem que ter paciência, se esse tripé tivesse no coração de toda a liderança, o senhor acha que ia ter treta nas igrejas? Não, eles iam ser líderes extraordinários, liderança de alta performance. Pastor, então é por isso que o senhor está me ensinando sobre os discípulos? Não é só para aprender a história deles, capaz, não, é para o senhor ver o molde. Se o senhor aprender sobre os discípulos, o senhor aprende sobre os seres humanos, ou seja, porque os 12 carregam as 12 características humanas. E se o senhor aprender sobre o modelo de ensino de Cristo, o senhor aprende o melhor modelo de liderança do universo. Então, quer dizer, eu estou lhe treinando naquilo que realmente importa. O senhor não tem que saber onde fica Cafarnaum, onde fica não sei o que, não sei mais. Isso aí depois o senhor pega um livro e aprende. O senhor tem que saber liderar. Maravilha, maravilha, estamos aí finalizando a nossa aula aprendendo sobre os discípulos de Jesus. Aula muito boa e que bom que você esteve comigo até o fim. Que Deus abençoe você e se prepara para mais um conteúdo novo logo mais. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o caráter e o perfil do apóstolo chamado Pedro.